Olá pessoal, eu sou o Márcio Braga da MN Manutenção. Vamos agora aqui à segunda parte das explicações sobre o funcionamento de autoclaves gravitacionais, né? Hoje eu estou com um modelinho de autoclave gravitacional aqui, que ao contrário, um funcionamento diferente, aliás, do modelo mostrado anteriormente. Isso aqui funciona com controle de temperatura e de pressão através de sensor de temperatura. Ela possui uma válvula solenoide, né? É uma máquina muito legal, né? Eles evoluíram bastante no processo de melhoria desse equipamento, que no começo deu alguns probleminhas, mas depois evoluiu para uma coisa muito boa. Então aqui nós vamos hoje apresentar um autoclave da marca Gnatus, né? Isso aqui, ó, é um autoclave da marca Gnatus, né? Como dito, ela dava uns probleminhas no começo, né, quando eles lançaram essa máquina. Ela dava uns problemas de incêndio, de deformações de resistências, né? E com o tempo eles evoluíram para uma coisa muito boa, né? Então esse autoclave aí é um autoclave que eu recomendo para meus clientes aí, que tem um preço de questões de custo-benefício muito bom. Então, pessoal, diferentemente de como funcionou aquela máquina anterior que eu mostrei para vocês, que era a Bioflex, que o controle das resistências era feita através do pressostato, né? Essa aqui não, essa aqui tem um sensor de temperatura, né? A água dela você tem que colocar aqui manualmente. Você coloca aqui, nessa máquina aqui pede-se para colocar 380 ml de água. Então aqui, quando nós iniciamos aqui o ciclo da máquina, né, as resistências começam a aquecer. Ela tem em média aí 1.700 watts, eu estou ligando ela aqui em 127 volts, né? Aqui eu tenho uma válvula solenoide que ela é normalmente aberta, né? É uma válvula normalmente aberta, que conforme a temperatura vai subindo aqui, o processador lá enxerga uma certa temperatura e faz essa válvula fechar. Essa válvula ela funciona de maneira ao contrário da Christofle, da Cavo, de outros fabricantes aí. Essa máquina tem uma válvula normalmente aberta, ou seja, quando ela está desligada, não tem energia nela, ela está aberta, e quando nós aplicamos uma tensão lá na bobina dela, ela fecha, né? Então vamos lá. Aqui, ó, fiz um bloquinho aqui simples do princípio de funcionamento desse aparelho. Então, aqui nós temos um sensor, que no caso desse autoclave aqui é um PTC, né, de 2K, que aqui tem um circuitinho que nós chamamos aqui de amplificador operacional, que vai informar aqui para o microprocessador a temperatura do fechamento da válvula e depois a temperatura de passar para a esterilização. E através desses dois componentes aqui, desses três aliás, o sensor, o amplificador operacional e o microprocessador, nós vamos ter aqui o controle da temperatura, né? Então aqui o controle da temperatura é feito através de um triac, que vai alimentar aqui as resistências. Ele vai ser o drive aqui da resistência. E quem controla aqui o fechamento da válvula é um relézinho pretinho que está na placa aqui. Aqui a placa aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a placa do autoclave Gnatus. Aqui eu entro com o meu sensor. Aqui é aquele cabinho que vai para o painel lá da frontal. Então, pessoal, ó, esse relé que serve para fechar a válvula, quando chega lá na temperatura de fechamento da válvula. Esse componente que está parafusado aqui, ó, é o nosso triac, que é ele que vai comutar aqui as resistências. Eu tenho o fotoacoplador aqui antes do processador. Então o processador alimenta aqui o nosso fotoacoplador. O fotoacoplador é o drive desse triac que vai fazer lá as resistências aquecerem, né? Então aqui o nosso processador, ele fundamentalmente ele faz isso, ó. Ele comuta a abertura e fechamento da válvula, ele comuta através do nosso fotoacoplador triac para poder fazer o controle das resistências. Ele tem a saidinha do painel frontal, onde tem os LEDs, e tem o nosso buzzerzinho no final do processo, ou passagem para a secagem, ele vai alarmar informando que já chegou nesse estado, né? Eu vou deixar ela aquecer aqui um pouquinho, para depois nós voltarmos aí com o nosso vídeo aí, tá bom? Só um instantinho. Bom, voltando ao nosso vídeo aqui, pessoal,
que está acontecendo lá? Aquela água que eu coloquei lá dentro, ela está fervendo. E como é um autoclave gravitacional, através de gravidade, ela está empurrando todo o nosso ar frio para fora, né? O vapor está empurrando o nosso ar frio para fora, ele vai passar através dessa tubulação aqui, ó. Vai sair aqui pela nossa válvula solenoide e vai ser descartado aqui pela nossa mangueira aqui, até uma certa temperatura que nosso sensor de temperatura aqui vai sentir, para informar o circuito lá que está na hora de fechar a válvula, né? Tá saindo nossa... Por enquanto está saindo ar, né? Daqui a pouco vai começar a sair vapor e ar, e daqui a pouco só vapor, né? Diferentemente daquele modelo anterior, que era a Bioflex, que o tempo todo fica escapando ar pela nossa armadilha de ar, ok? Tem um detalhe interessante também, ó. Essa resistência aqui, esse circuito, aliás, ele funciona com pulsos de corrente para a resistência, né? Então aqui nós temos um multímetro digital. Se fosse um analógico, você ia ver uma ampulheta dele o tempo todo fazendo isso, né? Como aqui é rápido demais, a gente não tem muito essa noção de que está acontecendo, né? Ou se eu tivesse aqui uma lâmpada aqui em paralelo com as resistências, eu ia ver ela o tempo todo piscando de forma oscilando, né? Esses pulsos aí de corrente para nossas resistências, né? Então, tu pegou um autoclave desse. O autoclave está torrando material, o autoclave está descontrolado, o autoclave está rompendo os selos de segurança e coisa e tal. Você colocou essa máquina na tomada, ligou no painel traseiro, não deu início na máquina, colocou o alicate de perímetro, tem uma corrente fixa, sem pulso, sem nada, lá, a corrente lá tipo 15 amperes direto, né? Você já pode desconfiar que tem um triac aí com defeito, ou um acoplador óptico que foi para o espaço, ou os dois ficaram ruins, ok? Aqui, ó, teste bacana para saber qual é o tempo de fechamento da válvula. Por exemplo, aqui já está aqui sendo purgado um pouco de vapor, né? Lembrando anteriormente, vapor é gás, e esse gás ele é invisível. Essa fumacinha que você está vendo é o contato desse vapor extremamente quente com o ambiente que está mais frio, né? Então aqui está acontecendo o seguinte, ó, nosso ar já está empurrando aqui o vapor para fora. Aqui se dá mais ou menos o tempo do fechamento da válvula. Isso aqui, máquinas que têm um controle de fechamento de válvula por sensor de temperatura, isso aqui é como se fosse até uma regra, né? Qual o tempo de fechamento da válvula? É o tempo que você vai ver saindo aqui um monte de vapor aqui o tempo todo. Então, pessoal, a válvula já fechou, a nossa temperatura aqui está subindo, né? Lembrando aí, quem faz o controle do fechamento dessa válvula aqui é a associação do nosso sensor de temperatura com o nosso circuito operacional lá, né? O nosso amplificador operacional e o processador. Isso aqui eu estou me referindo a este modelo de máquina. Essa Gnatos aqui é a Bioclave de 21 ou 12 litros, ok? Daqui a pouco a gente vai ver que esse LEDzinho aqui, ó, esse aqui, ele vai passar, aliás, esse aqui de baixo, ele vai passar dessa condição de verde de aquecimento para a condição de amarelinho, que é justamente aqui que sinaliza a passagem dele para a esterilização, para a contagem do tempo, que nessa máquina aqui são 16 minutos, ok? Bom, pessoal, voltando aqui, ó, a nossa máquina aqui já passou aqui para esterilizando, ó, já está lá com 2,1 kg, né? 134 graus, passando um pouquinho do 133 aqui. Engraçado que essa escala da Gnatos é engraçada, né? Ele está 131, a maioria dos manômetros aqui já deveria estaria indicando aqui 133, aqui no dele é 131, mas tudo bem. O importante é que nós temos aqui 2 kg de pressão, né, com 131 graus aqui, né? Então a máquina já passou para esterilizando, e aqui o LEDzinho aqui, ó, já ficou amarelo, contando o tempo lá de 16 minutos. Bom, então, pessoal, o que vai fazer essa máquina não passar para esterilizando, né? A máquina fechou no tempo correto, né? A válvula, você viu lá o vaporzinho saindo pela mangueira, então significa que teve um bom rendimento ali das mangueiras, das resistências, né? Ela fechou no tempo correto, e a máquina, de repente, no meio do caminho, ela abortou aí o processo.
Isso pode ocorrer, na maioria das vezes aí, por um defeito de vazamento, né? Você é bom sempre observar ali na mangueira, ela é inserida num galãozinho de água ou dentro de um balde, se não está saindo de borbulhas de ali, que ele pode ter um vazamento na válvula, uma sujeira, uma coisa qualquer, uma válvula danificada. E desprezando aqui a nossa pressão, e você sabe aqui que quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então ela tem um determinado tempo para chegar em 2 kg de pressão. Se eu tiver um vazamento aqui, como eu não tenho pressão, não tenho a elevação da minha temperatura. Passando desse tempo, que nessa máquina acho que são 20 minutos, ela vai acabar abortando aí o ciclo. E falando também de sensores, é normal. Acontece que os sensores do tipo PTC ou PT100, né? Esse aqui é um PT2000, a partir de 100 graus de temperatura eles costumam falhar. Nessa máquina aqui é muito difícil, ele está aberto ou ele está em curto, né? Agora dos modelos Christoffel, Cavo, Sercon, essas coisas é passivo de acontecer. Nos autoclaves que tem display, por exemplo, a Sercon, você vê às vezes variação de temperaturas bruscas ali durante o processo, que isso pode estar indicando também um defeito do sensor ou um defeito do circuito, ok? Bom, pessoal, chegou aqui o momento que ela abriu a válvula de novo, né? Para desprezar aqui o vapor, né, e a água residual. Ela vai bipar daqui a pouco para você abrir a porta. Sempre em qualquer autoclave, antes de abrir a porta, observar aqui se ela está marcando aqui 0, tá? Se o teu manômetro estiver calibradinho direitinho e não estiver desregulado, tem que abrir a porta sempre aqui na indicação de 0. Essa máquina é uma máquina automática, né? Semi-automática. Ela faz a abertura da válvula lá no final do processo, né? A nossa válvula solenoide. Diferentemente da Bioflex aqui, ó, que a gente explicou anteriormente, que você tem que girar essa chave aqui até a posição de exaustão. Essa máquina já faz isso de forma automática, né? Daqui a pouco ela vai começar a bipar. Ela jogou toda a água e o vapor para fora, não tem corrente nas resistências, que ela está contando um tempinho aí da segurança para poder desprezar toda aquela água, aquele vapor que está aí, ó. Ela bipou agora, o nosso LEDzinho aqui azul indicando a secagem já acendeu, então agora ela já está apta para você vir aqui e destravar a porta para a secagem. É a mesma coisa da outra, você abre a porta, deixa ela semi-aberta para poder ocorrer a secagem. E a mesma observação que fiz anteriormente em relação à altura mínima do equipamento, esses equipamentos eles não podem funcionar no chão. Como eu tinha explicado anteriormente, quando você abre a porta para a secagem, aqui sai aquele vaporzinho residual junto com aquele calor, e por baixo aqui da tampa há um arrasto para dentro, de ar frio para dentro da nossa cuba aqui. Se você estiver com esse equipamento no chão, isso pode acontecer uma forma de contaminação do seu pacote, do seu material, né? Do seu envelopezinho que você colocou lá dentro, né? Aqui, ó. Exemplificando aqui, ó. Isso aqui é o nosso papel grau cirúrgico, né? Então, durante o processo lá de esterilização, ele vai dar uma infladinha, né? Tipo saco de pipoca. As tramas do meu papel aqui, elas vão abrir, poder haver penetração do vapor. Quando eu abro a porta do autoclave, essa trama de papel ainda está fechada, ainda está aberta, aliás. Então, se eu tenho um arrasto de ar frio para dentro da câmara, se a trama do meu papel aqui estiver aberta, você está contaminando o seu material e desperdiçando aí energia elétrica e tempo e principalmente segurança aí do seu paciente ou do seu cliente, ok? Então assim que funciona o nosso autoclave Gnatus aqui de 21 ou de 12 litros, né? Então aqui, ó, ainda não tem corrente nas resistências porque a máquina está quente. Quem vai controlar o acionamento dessa resistência nesse momento também é o nosso sensor de temperatura. Como acabou de fazer o processo, ele está quente, ele não faz que a máquina ativar as resistências. Outro detalhe aqui, ó, nós temos aqui nessa máquina um termostato de segurança. A gente chama aqui de cut-out ou termostato de segurança. Se por um acaso acontecer algum curto lá no triac, né, que é o nosso amiguinho aqui que eu já falei que é o drive aqui da resistência, que está aqui a parafusada dessa plaquinha, o triac entrou em curto e a máquina está aquecendo direto.
ela vai se elevar a temperatura, né, a tal modo de que esse termostato aqui ele vai atuar e vai desligar a máquina toda. Isso aqui está em série com a nossa rede elétrica aí, ó, né? A entrada aqui do AC nessa placa aqui, ela está em série com esse termostato de segurança. Eu achei até uma coisa legal porque essa máquina não possui termostato de secagem, ok? E de certa forma, pensando positivamente, nem precisaria, já que ela tem um sensor de temperatura para poder estar controlando aí a temperatura de secamento aí de secagem dos materiais, ok? Então aí, pessoal, resumindo aí o nosso videozinho de hoje, né? Autoclave, modelo automático, né? Da Gnattus, né? A Bioclave 12 ou 21 graus, ela funciona 21 litros, aliás, ela funciona com sensor de temperatura para poder controlar o fechamento da válvula no momento da desaeração, que é a retirada de ar frio da máquina, lembrando que essa máquina é uma máquina gravitacional. Então aqui o nosso circuitinho, em conjunto com um circuito amplificador operacional, ele vai informar para o micro o momento de fechamento da válvula, né? E o momento que a máquina tem que passar para esterilizando. Depois da válvula da máquina toda, fazer aquele processo todo de esterilização, que são 16 minutos, ela vai abrir de novo aqui a nossa válvula solenoide, que é uma válvula solenoide normalmente aberta, ou seja, essa válvula só fecha quando está energizada. Então aqui eu vou ter um nível baixo, né, que vai fazer aqui o nosso relé atracar aqui, desatracar aqui, fazendo a nossa válvula solenoide abrir para poder sair o ar e o vapor residual, para poder passar para o nosso processo de secagem, né? É mais ou menos isso aqui, ó, pessoal. Eu tenho aqui um sensor tipo PTC, eu tenho o nosso amplificador operacional que vai passar no micro. Logo no começo, tu apertou início, a resistência e a válvula vai estar aberta e a resistência mandando corrente, a placa mandando corrente para as resistências até mais ou menos uns 95 ou 96 graus. Essa válvula vai fechar, né? O circuito vai mandar a comutação lá para o nosso relé, para o relé fechar essa válvula, a pressão vai subir. Quanto maior a pressão, maior eu tenho de temperatura. Vai ficar os 16 minutos durante esterilização. Depois da esterilização, o microprocessador vai pedir para o relé desatracar e fazer a válvula abrir até a completa descompressão. Passando determinado tempo, vai haver o alarme do buzzer, o LEDzinho azul do painel vai acender, indicando que a máquina passou para secagem, para você abrir a porta e deixar a máquina secar aí durante 30 minutos. Bom, pessoal, é isso aí. Espero ter contribuído mais uma vez aí para o entendimento de máquinas de autoclave gravitacionais, né? E chegando aqui outros tipos de máquina aqui que eu puder auxiliar aí a compreensão do funcionamento delas, né? Poder estar já ajudando vocês aí, de certa forma, matar os defeitos aí, né? O importante, pessoal, é você se ligar isso aqui, ó. Nesse esqueminha aqui, ó. Nesses autoclaves da Christofle, ou da Gnattus, ou da Calvo, né? Máquinas que fecham a válvula e controlam a temperatura através de sensores de temperatura e não por temporizadores, né? Se aparecer uma máquina aqui com temporizador, depois eu posto para vocês aí, tá? Obrigado aí pela paciência. Qualquer coisa é só entrar em contato conosco através dos nossos canais aí, ou através do www.autoclave.rio.br ou nas redes sociais aí, tá, pessoal? Obrigado aí, até a próxima, se Deus